finalmente o Olavo de Carvalho ficou oficialmente gagá. O velho pirou de vez e ontem no Facebook ele fez vários posts contra o libertarianismo, culminando no post onde ele disse que o marxismo é mais decente do que a ética libertária. Esse velho esotérico maldito teve a coragem de dizer que nenhum libertário jamais viu nada transcendental no ser humano além da propriedade. E ele disse que os libertários têm mentalidade de empresários, porque para o empresário tudo que importa é a propriedade. E para os libertários tudo que importa é a propriedade. Refutei. Enquanto que esse velho retardado, eu não sei como é que uma pessoa estuda décadas ou a vida inteira de filosofia, na parte da vida dele que ele não estava estudando esoterismo, para chegar no final e falar uma asneira tão grotesca. Então vamos lá, eu já falei várias vezes aqui, vou repetir. O libertarianismo é uma teoria apenas relacionada à lei. Ele diz, a lei correta é a lei de propriedade. O libertarianismo não diz, o ser humano se reduz apenas à lei. Ele diz apenas que a lei correta é a lei de propriedade privada. É como você pode delinear as ações dos seres individuais e racionais como permitidas ou proibidas, sem que elas jamais caiam em contradição. E se o Olavo discorda disso, eu quero ver ele mostrar uma contradição inerente no direito de propriedade. Ele não vai conseguir. Se ele, por acaso, tentar mostrar, eu vou mostrar que ele está errado. E se eu não conseguir mostrar que ele está errado, tudo bem, vou mudar de ideia. Mas até agora ninguém mostrou uma contradição no direito de propriedade. Pelo contrário, eu já fiz um vídeo chamado Deduzindo a Lei de Propriedade Privada. Também nunca vi ninguém refutar esse vídeo, mostrando que por um raciocínio lógico, partindo apenas do conceito linguístico de lei, você chega à conclusão logicamente necessária, logicamente que você não pode escapar, de que o único direito possível é o de propriedade privada. Porque esse é o único jeito de delinear as ações como permitidas ou proibidas sem que elas se contradigam. Bom, aí nós caímos nos pântanos demoníacos das desonestidades e espantalhos conservadores em relação ao libertarianismo e vão se acostumando com isso, porque isso não vai mudar. Os conservadores vão cada vez mais espantalificar o libertarianismo, vão cada vez mais cagar a ideia libertária com um chafariz de diarreia e a gente vai ter que ficar limpando. O papel de pensadores libertários é um papel, literalmente um papel higiênico, onde a gente tem que limpar a merda que são as outras ideologias diferentes do libertarianismo, ou as que se opõem ao libertarianismo. E pior ainda, o Olavo diz que ele não é conservador. Mas foda-se, todos os conservadores tratam Olavo de Carvalho no Brasil como se fosse um deus. E copiam e imitam e tudo que ele fala, ou pelo menos tentam. Então foda-se que o Olavo de Carvalho não se considera conservador. Eu vou me referir a ele como líder do movimento conservador, quer ele goste disso ou não. É isso que ele me parece ser. Então vamos lá, eu acho que não vai dar para encerrar esse assunto num vídeo só, mas eu vou pelo menos tentar dar umas pinceladas aqui. Os conservadores, nos quais eu estou incluindo o Olavo de Carvalho, quer ele concorde com isso ou não, acusam os libertários de reduzir o ser humano apenas à propriedade, o que é ridículo. Nenhum autor libertário nunca fez isso. Nenhum autor libertário diz que não existem outros valores além da ética ou da lei ou da propriedade. E, pelo contrário, Rothbard, inclusive, separava moral de ética. Inclusive, ele se referia por ética à lei, que deve ser a lei de propriedade. Tá, tem alguns libertários que vão falar vida, liberdade, propriedade, mas eu vou defender aqui que nós podemos reduzir tudo à propriedade. E esses libertários que acham que não dá para reduzir vida, liberdade, propriedade só à propriedade, que me mostrem isso, porque eu também nunca vi nenhum deles mostrar que você precisa de um direito à vida que não seja o direito à propriedade do seu próprio corpo, que seja diferente disso, que é um direito especial à vida, ou um direito à liberdade que não seja simplesmente o direito de usar as suas propriedades. Até alguém me mostrar isso, sim, a lei se reduz apenas à propriedade, mas o ser humano não se reduz apenas à lei. Como o Olavo acusa os libertários de fazer. Ele diz que os libertários reduzem o ser humano apenas à propriedade. Então, como se a lei fosse a única coisa que existisse, não existe mais beleza, verdade, bem, coisas que não necessariamente são atingidas através da lei, são diferentes da lei. E eu nunca vi um libertário negar essas coisas. Pelo contrário, Hoppe é um paleolibertário, ou seja, ele é moralmente conservador. Rothbard separava moral de ética, e com certeza eles separam também estética, cultura. Com certeza
nenhum libertário reduz cultura à lei. E se reduzir, ele é um idiota. Você pode ter libertários conservadores, você pode ter libertários progressistas, você pode ter libertários politicamente incorretos, você pode ter libertários de todos os tipos de cultura que você pode imaginar. Algumas dessas culturas são retardadas, mas isso é culpa da cultura e não dos libertários ou do libertarianismo. Agora, se o Olavo acha que toda a essência humana deve se refletir na lei, então ele é um ditador psicopata, porque ele quer que a lei controle tudo do ser humano. A lei precisa controlar a cultura, a lei precisa controlar a arte, a lei precisa controlar a estética, a moral, a espiritualidade ou a religiosidade ou a ausência da religiosidade. Se o Olavo acha que por reduzir a lei à propriedade, os libertários estão reduzindo todo o ser humano à propriedade, então ele acha que tudo isso está no âmbito da lei, porque é apenas no âmbito da lei que os libertários defendem a propriedade, então ele acha que a lei deve controlar todas as esferas humanas, ou seja, que os indivíduos não devem escolher por si mesmos como eles vão lidar com a sua própria humanidade, mas sim uma força externa coercitiva, porque é isso que uma lei vai fazer, e no caso dele que rejeita o libertarianismo, essa lei deve ser o Estado, ou o rei, ou a monarquia. Eu não sei porque o Olavo, nunca vi ele apresentar uma ética olávica. Se alguém tiver uma formulação da ética olávica, alguns dos olavetes, ou do próprio Olavo, me apresente a formulação da ética olávica, ou do sistema político olávico, ou do regime político olávico, porque eu nunca vi tal coisa. Então, eu vou assumir que ele defende um Estado. Então, esse Estado vai controlar todos os âmbitos da vida humana pela lei, já que, por lógica, o Olavo está colocando todos os âmbitos da vida humana dentro da lei. Porque só assim, isso justifica que os libertários reduzam tudo à propriedade. Na verdade, é ele que está reduzindo o ser humano inteiro à lei. E não é a ética em geral, porque a ética tem dois âmbitos. Tem o âmbito da lei e tem o âmbito moral. E os libertários nem sequer misturam moral com lei. Alguns sim, mas nem todos. Eu, por exemplo, separo moral de lei. Para mim isso é óbvio que as duas coisas são separadas. Assim como beleza, arte, estética, tudo isso é separado da moral e da lei. E o Olavo dizer que os libertários não veem nada transcendente no ser humano, além da propriedade. Ele disse, nenhum libertário, se vocês quiserem vão lá no Facebook dele ver o que ele escreveu, sendo que existem libertários religiosos, libertários cristãos, católicos, que é a mesma religião dele, sendo que eu sou um libertário dualista, que acredito que o indivíduo consciente é diferente do corpo físico, apesar de eu não ter religião, e acredito em valores que com certeza não estão na física e com certeza não estão na lei. Ou o Olavo não entendeu o que é lei, ou ele tá cagando pra isso, ou ele fingiu que não entendeu, ou ele realmente, na sua própria filosofia, reduz o ser humano todo à lei. Eu gostaria que ele ou os olavetes explicassem isso. E não adianta você vir me dizer o que ele ensina no curso online de filosofia. Você pode até me explicar, eu tô curioso pra saber todas as explicações que vocês tiverem, mas eu estou falando as consequências lógicas dos posts que ele está fazendo no Facebook, acusando os libertários de fazer reduções que, na verdade, ele é que está fazendo. Não adianta você vir me dizer, você tem que ler 300 mil apostilas. Não, eu estou mostrando consequências lógicas de afirmações que ele fez. Se ele se contradiz em outras afirmações, não interessa. E a toca do coelho vai fundo com esses espantalhos dos conservadores. Por isso que eu não vou conseguir abordar isso tudo num vídeo só. Eu vou esperar eles revidarem pra gente continuar essa batalha e que cabeças rolem, um banho de sangue aconteça, porque eu não aguento mais essa merda desses espantalhos de conservadores retardados. Banho de sangue no campo intelectual, é claro. Porque eu já vi esse pessoal dizendo que a ética libertária é baseada na economia. Só um completo imbecil, desonesto poderia falar isso. Então, mostrem a ética olávica ou a ética certa, se não é a da propriedade, formulem uma ética certa, porque eu nunca vi o Olavo, nem nenhum olavete formular uma teoria ética, nem de lei, nem de moral. Formulem essa merda, eu não sou obrigado a ficar procurando nas suas 300 mil apostilas. Você tem que apresentar esta merda de forma inteligível para as pessoas. Mostrem, provem que um libertário, qualquer um, mas principalmente um autor libertário, não um retardado qualquer que você pegou na internet, prove que ele reduz o ser humano à lei, porque eu nunca vi isso, e o libertarianismo é uma teoria da lei. Fora disso, o fato de você ser libertário ou não importa, porque na moral, na estética, na cultura, o libertarianismo não resolve essas questões. Você precisa sair do libertarianismo
para você abraçar outras teorias em outros âmbitos diferentes. Enfim, respondam as minhas perguntas, apresente a sua teoria, prove o que vocês estão falando, inscrevam-se todos no canal, assistam meus vídeos sobre libertarianismo para entender decentemente o que é o libertarianismo e não cometer a indecência de falar um monte de merda. Muito obrigado e até o próximo vídeo.